Policial estava sendo atacado por urso. Cachorro Caramelo fez o impossível para salvar o policial. Imagine estar sozinho, cercado pela névoa da manhã, no meio de uma estrada isolada, quando de repente, um urso enorme surge da mata, confuso e agitado após os estrondos da festa da colheita. Sem ninguém por perto, com o carro atolado e a comunicação falhando, o policial veterano daquela vila serrana sabia que não tinha saída. O coração acelerado, os olhos fixos na fera que se aproximava, e foi nesse instante que algo totalmente inesperado aconteceu. Um cachorro caramelo, vindo de lugar nenhum, avançou como um raio, enfrentando o impossível. Você vai conhecer uma história surpreendente, repleta de emoção, reviravoltas, conflitos reais e laços que mudam vidas. Fique até o final, porque o que esse cachorro fez não só salvou um homem, como transformou toda uma comunidade. Antes de continuar, curta este vídeo, comenta aí de onde você está assistindo e se inscreve no canal para acompanhar histórias como essa. Agora, respira fundo. Porque o que vem a seguir é de arrepiar. O céu ainda estava tingido de tons acinzentados quando o som das folhas secas sendo arrastadas pelo vento preencheu o silêncio da estrada. Era o fim de mais uma ronda matinal para o policial da vila. O motor da viatura chiava abaixo, vencendo com dificuldade a lama que havia se formado após as chuvas da madrugada. As marcas no uniforme úmido e os vincos no rosto denunciavam o cansaço de quem já havia visto muitos dias iguais e muitos silêncios pesados demais. Era um homem de meia idade, robusto, de fala contida e olhar analítico. Os moradores o conheciam apenas pelo sobrenome e nunca se apresentou com o primeiro nome. Respeitavam-no, mas não se aproximavam. Ele próprio havia feito disso uma barreira confortável. A vila, encravada entre colinas e matas densas, se preparava para a tradicional festa da colheita. As senhoras já penduravam fitas coloridas nas varandas, enquanto os sinos da igrejinha marcavam as horas com uma batida suave. Os mais antigos acreditavam que aquela terra era protegida por anjos de patas, como diziam, e deixavam água e pedaços de pão nas calçadas. Superstição ou não, aquela prática seguia ano após ano. Naquela manhã, porém, algo estava errado. Um barulho seco. Galhos se quebrando com violência. A vegetação se agitava além do campo de visão do policial. Instintivamente, ele desligou o motor e saiu do carro, apertando o casaco contra o corpo. O rádio estava mudo. As tentativas de contato com a central resultaram apenas em chiados. Mais alguns passos adiante e a visão se abriu. No declive suave da estrada de terra, um urso pardo adulto, imenso, com o dorso molhado e o focinho coberto de barro, se estava em estado de alerta. O animal erguia-se parcialmente sobre as patas traseiras, farejando o ar. Estava assustado, provavelmente desorientado pelos estampidos da festa ou pelas construções clandestinas que vinham avançando na mata. O policial recuou devagar, com a mão próxima à cintura. Mas antes que pudesse reagir de forma mais precisa, o urso emitiu um grunhido baixo e começou a avançar. O barro escorregadio impediu qualquer fuga eficiente. A viatura, atolada. A arma, dentro do carro. E a distância entre ele e o urso diminuía perigosamente. Então, algo totalmente fora do esperado aconteceu. Um latido alto cortou o ar como um trovão. Vindo da lateral da estrada, um cachorro de pelo caramelo, desgrenhado e sujo, saltou entre o homem e o urso com uma coragem que parecia absurda. Pequeno, esguio, com os olhos brilhando em alerta, ele correu em círculos, latiu ainda mais, rosnou, fez movimentos bruscos, obrigando o urso a recuar por instantes. O policial, incrédulo, se aproveitou da distração para alcançar a lateral da estrada, onde havia uma pequena estrutura de madeira, um antigo ponto de parada de tratoristas, se escondeu atrás das tábuas semipodres. Dali, viu o cão continuar a investida. O urso, desorientado e sem encontrar ameaça direta, finalmente recuou e sumiu mata adentro. O cachorro, com a respiração ofegante, virou-se então para o homem. Apenas o olhou. E se deitou, como quem dizia, de missão cumprida. O policial se aproximou com cuidado. O cachorro não rosnou, não latiu. Apenas aceitou a aproximação. As patas estavam feridas. O corpo tremia de frio.
O homem tirou o casaco e, num gesto instintivo, o envolveu no cão. Nos dias seguintes, a história correu pela vila como fogo em palha seca. O cachorro que enfrentou o urso. O protetor da estrada. A criatura que apareceu do nada, como enviado por alguma força maior. E ainda assim, ninguém sabia de onde ele viera. O policial passou a vê-lo todas as manhãs, já sentado à porta do posto. Bastava abrir a porta e lá estava ele, esperando, com aquele olhar atento e uma expressão entre a prontidão e o carinho. "Não posso te adotar", disse ele certa vez, enquanto colocava água em uma tigela de plástico. O cachorro apenas abanou o rabo. Naquela vila, onde cada esquina tinha uma história e cada idoso uma sabedoria secular, o Caramelo virou lenda viva. Recebia restos de feira dos comerciantes, ganhava colo das crianças, dormia na porta da igreja e vigiava os trilhos do trem turístico como um sentinela. Mas era no posto policial que ele passava a maior parte do tempo. O policial, aos poucos, foi mudando. Passou a falar mais. A caminhar pelas feiras. A responder quando alguém o cumprimentava. Ele, que antes comia em silêncio no canto da padaria, agora deixava o Caramelo entrar e deitar aos seus pés. Um vínculo silencioso foi se formando, um elo entre homem e animal que dispensava palavras. Mas nem todos estavam satisfeitos. Alguns moradores começaram a questionar a presença do cão nas áreas públicas. Uma pequena comissão se formou para regularizar a situação dos animais de rua. Surgiram rumores de que o cachorro seria recolhido por um abrigo distante, fora da vila. Ao mesmo tempo, surgiram novos relatos: o urso havia sido visto novamente, desta vez na parte alta da Trilha das Lavandas. Um grupo de turistas jurava ter visto mais de um animal. O Caramelo, porém, parecia saber de tudo antes de todos. Horas antes de um pequeno deslizamento atingir a estrada principal, ele latiu e correu de porta em porta, como se alertasse algo invisível. Quando a terra cedeu, nenhum morador estava no trecho atingido. Coincidência? Ou algo mais? Aos poucos, o policial começou a anotar os comportamentos do cão. Percebeu padrões, presságios, instintos aguçados. Ele, que nunca acreditou em nada além do concreto e do visível, se viu lidando com algo que desafiava sua lógica. Na parede do posto, ao lado do quadro de avisos, colou uma folha com letras grandes: Caramelo, vigilante honorário da vila. E pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu. O outono seguia firme em sua transformação silenciosa. As folhas das figueiras se acumulavam pelas vielas de pedra, formando tapetes alaranjados e crocantes sob os pés dos moradores. As manhãs vinham mais frias, e a névoa demorava a se dissipar, criando um ar de mistério permanente na pequena vila encravada entre as montanhas. No entanto, ninguém mais parecia ter medo da bruma. Afinal, havia agora um vigia a mais na cidade: de 4 patas, pelagem caramelo, olhar atento e farejo apurado. Desde o episódio do urso, o cachorro havia se tornado uma presença constante nas ruas, conhecido por todos como Caramelo. Embora nenhum cartaz oficial trouxesse esse nome, ninguém mais o chamava de outra forma. Ele já não era um cachorro de rua. Ele era o Caramelo. O policial, cada vez mais envolvido com a rotina do cão, começou a permitir pequenas mudanças no posto. Uma toalha velha virou a cama de Caramelo no canto da sala. Uma tigela de cerâmica substituiu o antigo pote improvisado de água. E um espaço ao lado da porta, antes reservado a materiais esquecidos, agora abrigava brinquedos de corda e pedaços de galho que o cão carregava com orgulho de quem encontra relíquias. Pela primeira vez em anos, o posto policial recebia visitas frequentes. Crianças vinham brincar com Caramelo. Idosas passavam com bolinhos de chuva embrulhados em guardanapo para o valente protetor. E até os jovens, antes distantes da figura do policial solitário, começaram a cumprimentá-lo com respeito e curiosidade. Apesar disso, nem tudo era acolhimento. Durante uma reunião informal da prefeitura, um vereador local levantou a questão do descontrole dos cães de rua, insinuando que o exemplo do Caramelo poderia motivar outros animais a ocuparem os espaços públicos. Argumentava sobre o higiene e a segurança sanitária.
O discurso foi frio, cheio de formalidades, mas o recado era claro: o caramelo estava incomodando os interesses de alguns. O policial ouviu em silêncio. Estava de pé no fundo da sala, braços cruzados, enquanto os argumentos eram lançados como flechas em direção ao seu novo companheiro. Quando a reunião terminou, ninguém o abordou. Mas todos notaram quando ele saiu e, de forma lenta e firme, passou no armazém, comprou um saco de ração e voltou para o posto. No dia seguinte, cravou no mural do posto um novo aviso: o não se mexe em quem protege a gente. As conversas diminuíram. Mas não cessaram. Enquanto isso, Caramelo seguia com seus feitos silenciosos. Certa manhã, antes mesmo do sol subir, ele começou a correr entre as casas da parte baixa da vila, latindo alto, inquieto, como se chamasse por atenção. Um casal de agricultores seguiu o animal, que os guiou até uma ponte de madeira com uma das vigas prestes a ceder por causa das últimas chuvas. Se alguém tivesse passado ali horas depois, poderia ter acontecido algo sério. Mas não aconteceu. Porque o Caramelo sabia. A fama do cão chegou até uma universidade estadual da capital. Um jovem biólogo ambiental apareceu na vila com equipamentos simples e um caderno surrado. Apresentou-se com respeito ao policial e pediu permissão para observar os hábitos do cachorro. Não quero incomodar. Só entender, disse ele, sorrindo de forma genuína. Esse cachorro não é comum. O policial, desconfiado por natureza, limitou-se a responder com um aceno de cabeça. Mas permitiu a presença do rapaz. Nas semanas que seguiram, o biólogo anotava tudo: os horários que Caramelo despertava, as rotas que seguia, os sons que o deixavam agitado, os gestos que usava para se comunicar. Logo percebeu que o cão tinha um instinto raro: detectava movimentos mínimos, pressentia alterações no ambiente, reagia a ruídos abafados que humanos jamais notariam. Era mais do que instinto. Era sensibilidade em estado puro. Esse cachorro tem algo ancestral. Ele entende a terra, o ar, o cheiro da chuva antes que ela caia, murmurou o biólogo, em uma conversa com o policial. Ele não é só esperto. Ele sente. Aos poucos, uma aliança silenciosa se formava entre os três. O policial, o biólogo e o cão. Nenhum deles era de fala fácil. Mas todos sabiam escutar o que o outro não dizia. Foi durante um fim de tarde tranquilo que uma nova agitação surgiu. Um grupo de turistas se perdeu na trilha da Mata do Cedro, uma rota pouco sinalizada que cortava a área de transição entre o campo e a floresta densa. A comunicação por rádio falhou. O tempo virou. E os voluntários locais não sabiam por onde começar. O policial não hesitou. Ele sabe. Deixa ele ir. Caramelo saiu em disparada pela trilha de terra, farejando, parando, voltando e avançando com precisão. O biólogo seguiu de perto, gravando e anotando. Uma hora depois, estavam diante de uma clareira onde os turistas haviam improvisado abrigo sob galhos. Estavam assustados, mas bem. E estavam ali porque Caramelo guiou o resgate. No retorno à vila, o cão foi recebido com aplausos, abraços e mais bifinhos do que poderia comer numa semana. Mas havia algo novo no ar. Uma tensão. 2 viaturas da capital estavam estacionadas em frente ao posto policial. Homens de uniforme azul escuro, com crachás e pranchetas, aguardavam. Ordem superior, disse um deles. O animal será levado para abrigo estadual, por motivos sanitários. O policial não respondeu de imediato. Olhou para Caramelo, que parecia entender o que estava acontecendo. O cão não latiu. Não rosnou. Apenas ficou ali, parado, encarando o vento. O biólogo protestou. Esse cão não é de rua. Ele é um agente. Um protetor. Ele é parte dessa vila. Os moradores começaram a se reunir em frente ao posto. Um a um, chegaram. A senhora da quitanda, o casal da plantação de ervas, o idoso que vendia balas artesanais. A praça encheu-se de vozes. De mãos levantadas. De cartazes improvisados com frases como "O Caramelo fica", e "O nosso herói de patas".
O policial, em silêncio, saiu da sala, pegou a única cadeira de madeira que usava para refeições, colocou no meio da praça e sentou-se ali, com Caramelo deitado a seus pés. Não disse nada. Mas também não deixou que levassem o cão. O ato teve peso. A comoção se espalhou pela região. Jornais locais falaram sobre o cachorro que salvava pessoas melhor que muita autoridade. Uma petição ganhou força. Caramelo, naquele momento, não era apenas um cão. Era símbolo de resistência, de afeto, de pertencimento. E a vila inteira estava pronta para lutar por ele. No dia seguinte à tentativa de levarem Caramelo, o sol nasceu tímido, como se pedisse licença. Um manto fino de neblina ainda cobria a vila, mas havia um ar diferente no armazém, na praça, no posto policial. Uma energia que só aparece quando uma comunidade inteira decide, mesmo em silêncio, proteger o que ama. A confusão do dia anterior havia deixado marcas. Havia cartazes pendurados em varais, bancos de madeira arrastados para o centro da praça, e nos olhos das pessoas, uma mistura de orgulho e receio. Sabiam que, em algum lugar, alguém não estava satisfeito com a comoção causada. Caramelo, por sua vez, parecia não se importar. Estava sentado ao lado do policial, com a cabeça erguida e o olhar tranquilo, como se soubesse que, mesmo com resistência, o seu lugar já estava marcado ali. A partir daquele dia, algo mudou entre o homem e o cão. O policial, sempre tão contido, passou a conversar com Caramelo em voz baixa, mesmo quando não havia ninguém por perto. Falava sobre o tempo, sobre o barulho do trem, sobre como não sabia mais viver com tanto barulho dentro de si. Caramelo, é claro, não respondia com palavras, mas seus olhos e o simples ato de estar ali, sempre ali, bastavam. Apesar da vitória popular em impedir a remoção do cão, os problemas reais não desapareceram. O urso voltou a ser visto na trilha da água doce. Um casal de moradores notou pegadas perto da nascente e marcas de arranhões em árvores. Mais uma vez, o debate se reacendeu, os animais estavam ficando cada vez mais próximos da vila. O biólogo convocou uma reunião urgente na associação comunitária, dessa vez com mapas, croquis e registros fotográficos. Estamos pressionando o ecossistema sem perceber. A trilha turística ampliada, a construção de quiosques na beira da mata, tudo isso está forçando os animais a buscarem rotas alternativas. Eles não estão nos atacando. Estão tentando sobreviver. Alguns moradores se mostraram solidários. Outros, mais pragmáticos, temiam pelo impacto econômico caso a rota turística fosse fechada por risco de segurança. O policial ouviu tudo em silêncio. Não era dado a discursos, mas, naquela noite, decidiu falar. Levantou-se, ajeitou o boné e olhou para cada pessoa ali. Vocês conhecem esse cão. Sabem o que ele já fez. Ele sente o que vai acontecer. E ele não sente que estamos em perigo. Ele sente que eles, os bichos, estão. Então talvez o perigo, e sejamos nós. Silêncio. Desses que não machucam, mas que fazem pensar. Enquanto isso, Caramelo já não se limitava ao posto. Começou a andar com mais frequência pela área da trilha, com passos atentos e farejo constante. O biólogo seguia quando podia, sempre à distância, registrando cada comportamento. A certa altura, percebeu algo curioso: o Caramelo parecia evitar algumas áreas específicas da mata. Áreas onde, depois, encontraram armadilhas abandonadas, restos de acampamento irregular e indícios de caça. Tudo indicava que, além do urso, havia humanos interferindo de forma perigosa na região. Foi o próprio Caramelo que encontrou, certo dia, uma cerca elétrica improvisada no limite da mata. Enterrada discretamente entre arbustos e ligada a uma bateria rudimentar, ela estava claramente ali para afastar ou capturar algum animal. O policial ficou indignado ao ver. Isso é proibido. Totalmente fora da lei. A prefeitura foi acionada. A cerca foi retirada. Mas a sensação era de que havia mais por trás. Com isso, surgiu uma nova ideia: transformar parte da área de mata em zona de amortecimento, protegida, com acesso controlado, trilhas seguras e vigilância da própria comunidade.
Um espaço onde natureza e povo pudessem coexistir. A proposta foi bem recebida, mas não sem resistência. Os interesses turísticos estavam em jogo. E nem todos queriam limitar o acesso a áreas que geravam renda. Durante esse tempo, Caramelo continuava sendo o ponto de equilíbrio. Sempre presente, sempre alerta, como se soubesse que as escolhas dos humanos agora teriam consequências duradouras. Mas então veio a virada. Na manhã de sábado, a cidade acordou com barulho. Não era o som das festas nem dos sinos da igreja. Era o som de máquinas. Tratores, serras e caminhões invadiram a parte leste da trilha, iniciando a terraplanagem para a instalação de um mirante turístico não autorizado. A obra começara de madrugada, com o aval de um contrato irregular entre um político local e empresários de fora. O caos se instaurou. O solo, ainda instável pela estação, cedeu em alguns pontos. E junto com o barulho, vieram os animais assustados, correndo, tentando escapar da confusão. Um pequeno grupo de filhotes de tatu e capivaras apareceu na estrada. Um veado cruzou o campo de lavanda. E então, o urso. Enorme. Assustado. Com olhos arregalados e respiração acelerada, surgiu do mato. Desta vez, ele não fugiu. Mas também não atacou. Ficou parado, confuso, encarando os homens e as máquinas, sem saber o que fazer. Caramelo foi o primeiro a se aproximar. Não latiu. Não rosnou. Apenas andou, vagarosamente, com o rabo baixo, mas firme, como se dissesse: eu estou aqui. O policial apareceu em seguida, arma no coldre, mãos visíveis. O biólogo correu até os operários, gritando para que desligassem os motores. Por um momento, todos pararam. E então, como se obedecesse a uma força invisível, o urso se virou e voltou para a mata, com passos calmos. Caramelo o seguiu por poucos metros, apenas para garantir que não havia mais ameaça. A obra foi embargada no mesmo dia. A imprensa chegou. Vídeos circularam pela internet. O momento em que um cachorro caramelo encarou um urso diante de dezenas de pessoas foi assistido por milhares. Na vila, algo havia mudado para sempre. Nos dias seguintes, o prefeito oficializou a criação da Zona de Proteção da Trilha do Cedro, um espaço natural monitorado pela comunidade, pelo biólogo e, simbolicamente, por Caramelo. O cão ganhou uma coleira personalizada, com plaquinha onde se lia "Il Caramelo, e Guardião da Trilha". A cerimônia foi simples, com fogueira, músicas antigas tocadas por sanfoneiros locais e o cheiro forte do café recém-coado invadindo a noite. O policial, em um gesto raríssimo, leu um texto. A voz embargada, as mãos trêmulas, mas cada palavra carregada de verdade. Desse cão me ensinou mais do que anos de serviço. Me ensinou a olhar, a ouvir, a sentir. Ele nos uniu. E hoje, se essa vila continua sendo nossa casa, é porque ele nos lembrou o que significa proteger. Aplausos. Lágrimas. Sorrisos tímidos. E Caramelo, deitado no meio da praça, dormindo tranquilamente como quem sabia, no fundo, que tudo estava no lugar certo. O mês de julho trouxe com ele ventos mais frios, céus de um azul profundo e aquele cheiro característico de lenha queimada vindo dos fornos de barro espalhados pela vila. A festa da colheita se aproximava, o momento mais esperado do ano, quando a praça se enche de bandeirinhas, o coreto recebe cantores da região e as famílias se reúnem para celebrar a abundância da terra e a união entre as pessoas. Este ano, porém, algo tornava o ar diferente. A vila estava mais unida. As pessoas, antes distantes umas das outras, agora compartilhavam histórias, memórias, e principalmente, o orgulho de fazer parte do lugar onde um cachorro caramelo se tornará herói. Caramelo andava livremente, como sempre, mas agora com uma plaquinha de identificação brilhando em sua coleira, e um reconhecimento que ultrapassava as fronteiras da vila. Turistas vinham não apenas pelas trilhas e doces caseiros, vinham para ver o cachorro. Para fotografá-lo. Para contar que estiveram ali. A fama subiu à cabeça dele? Brincava o padeiro, enquanto colocava um biscoito em forma de osso na calçada, ao lado de Caramelo. O cachorro apenas abanava o rabo e continuava observando, sempre atento,
como se soubesse que seu papel ia além dos gestos carinhosos. Ele ainda era o vigia, o sentinela silencioso da vila. O policial, agora mais integrado à rotina comunitária, parecia outro homem. Caminhava sem tanta pressa, participava das reuniões do conselho, tomava café com os moradores e, ocasionalmente, ria. Uma risada contida, é verdade, mas genuína. Ainda assim, por dentro, ele carregava um conflito que nem Caramelo podia aliviar. Desde o episódio da tentativa de remoção do cão, o policial vinha sendo pressionado por superiores distantes que não compreendiam, ou fingiam não compreender, a dinâmica única daquela vila. Queriam que ele pedisse transferência, alegando que o envolvimento emocional com elementos locais só prejudicava sua objetividade. Mas como abandonar aquele lugar? Como deixar Caramelo? Esse dilema crescia dentro dele como uma raiz profunda, dividida entre o dever com a instituição e o compromisso emocional com a vila, se com aquele cão que havia mudado tudo. Enquanto isso, o biólogo, cada vez mais envolvido com os moradores, recebeu uma proposta para documentar a relação de Caramelo com a comunidade e transformá-la em um estudo sobre inteligência animal e comportamento comunitário. Isso pode virar referência nacional, disse ele, empolgado. O mundo precisa ver que um cachorro de rua pode ser mais do que mascote. Ele pode ser símbolo, elo, bússola. Todos apoiaram. Menos uma pessoa, o próprio policial. Isso pode chamar atenção demais. E trazer gente demais, comentou, secamente. Era verdade. A vila começava a ver um crescimento no fluxo de visitantes. Jornais, influenciadores, até documentaristas queriam entrevistar o policial do cachorro-herói. Mas nem ele nem Caramelo pareciam interessados em estrelato. Apesar disso, a festa da colheita seguia em seus preparativos. Havia um consenso, neste ano, o homenageado principal da celebração seria Caramelo. Cartazes foram pintados à mão. Camisetas estampadas com o rosto do cão começaram a circular. Crianças da escola municipal fizeram peças de teatro representando o dia em que o urso apareceu. O próprio coreto foi rebatizado como o Coreto do Caramelo, com uma placa em madeira entalhada por um artesão local. Caramelo parecia indiferente a tudo isso. Corria, farejava, se deitava nos cantos ensolarados e mantinha sua rotina de vigilância natural. Mas, em um fim de tarde específico, algo aconteceu. Ele desapareceu. Foi sutil. Simplesmente não apareceu no posto ao amanhecer. Não estava na feira. Não estava na trilha. O policial procurou pelas rotas mais comuns. Chamou. Assobiou. Nenhum sinal. Durante as primeiras horas, achou que fosse mais uma de suas voltas curiosas. Mas à medida que o dia passava e o sol descia atrás das montanhas, a preocupação virou alarme. Moradores organizaram grupos de busca. Vasculharam cada canto da vila e arredores. O biólogo ativou suas câmeras de armadilha instaladas na mata. Mas nenhuma imagem nova surgia. As hipóteses se multiplicaram. Teria se machucado? Teria ido atrás de outro animal? Teria sido levado? A angústia se espalhou como névoa entre os telhados. Crianças choravam. Os idosos rezavam. E o policial, pela primeira vez desde que chegou à vila anos antes, sentiu um vazio insuportável. Ao final do segundo dia sem sinais, ele entrou em sua casa, trancou a porta e ficou em silêncio. Nem o rádio ligado. Nem o café na chaleira. Só ele, a saudade e a memória do cachorro que o havia salvado mais de uma vez, não só fisicamente, mas por dentro, onde doía mais. Foi então que percebeu, estava com medo de sentir de novo o abandono. Aquilo que carregava desde sua juventude, desde o dia em que fora deixado numa rodoviária por alguém que nunca voltou. O mesmo sentimento que o tornará frio, rígido, distante. Caramelo havia quebrado esse gelo. E agora que ele sumira e tudo parecia voltar. Mas, como sempre, Caramelo sabia quando reaparecer. No início do terceiro dia, antes do sol nascer, um latido ecoou pela vila. Um só. Firme. Grave. Conhecido.
O policial pulou da cama e correu até a varanda. Caramelo vinha pela estrada principal. Sujo, com barro nas patas e uma expressão determinada. Ao seu lado, mancando, estava outro cachorro, um vira-lata cinza, mais velho, com um ferimento visível na perna traseira. Caramelo o guiava com cuidado. O biólogo, que também ouvirá o latido, chegou correndo logo em seguida. Observou a cena e disse, com a voz embargada, e ele foi buscar ajuda. Mais tarde, descobriu-se que o cachorro cinza havia sido abandonado dias antes na área norte da mata. Estava preso entre galhos e sem força para andar. Se não fosse Caramelo, teria ficado ali. A comoção foi geral. A volta do herói, agora com mais uma vida salva, reacendeu ainda mais o amor do povo. A festa da colheita aconteceu naquela semana com uma emoção que ultrapassava qualquer ano anterior. Quando Caramelo entrou na praça com uma bandana feita à mão, as pessoas aplaudiram de pé. Crianças jogavam pétalas de girassol. Os idosos cantavam hinos antigos de agradecimento. O policial, pela primeira vez, se permitiu subir ao coreto. Com voz firme, falou poucas palavras, e não é só sobre um cachorro. É sobre tudo o que ele nos fez lembrar. A gente ainda pode ser melhor. A gente ainda pode cuidar. E no meio da praça, entre música e cheiro de bolo de milho, Caramelo deitou-se de barriga para cima, no meio de um círculo de crianças. E dormiu. Tranquilo. Feliz. A vila havia encontrado um novo jeito de viver. E tudo começou com um cão Caramelo que apareceu na hora mais improvável, e nunca mais deixou de proteger quem precisava. A vila parecia viver um tempo de ouro. Desde a festa da colheita, tudo parecia mais vivo. As crianças riam mais alto, os idosos sorriam com mais facilidade, os vizinhos trocavam receitas e histórias como se redescobrissem o valor da convivência. Até o som do sino da igrejinha, que antes ecoava solitário ao entardecer, agora era recebido com palmas durante as missas comunitárias. E lá estava ele, o símbolo silencioso de tudo isso, Caramelo. Correndo por entre as tendas da feira, brincando com os sacos de feno empilhados no quintal do armazém, recebendo petiscos generosos de todas as bancas. Sua popularidade aumentava tanto que o prefeito criou, de forma simbólica, o Odiado Protetor de Quatro Patas, com um desfile que passava pelo coreto e terminava em frente ao posto policial. Mas nem tudo era tranquilidade. Por trás do entusiasmo geral, o policial ainda enfrentava um dilema silencioso. A transferência havia sido oficializada. Tinha 30 dias para aceitar ou apresentar justificativa concreta para recusar, justificativa essa que passaria por avaliação administrativa. A nova designação era para uma cidade maior, com estrutura completa, plano de carreira, aumento salarial e a promessa de menos solidão. Era o que sempre quis. E o que achava que queria. Numa noite chuvosa, enquanto o vento batia contra a vidraça do posto e Caramelo dormia no tapete improvisado perto do aquecedor, o policial abriu o envelope da transferência e encarou os papéis por longos minutos. Levantou os olhos e sussurrou, "Vi aí, parceiro, a gente vai ou fica?" Caramelo levantou uma orelha, sem abrir os olhos, e apenas deu um suspiro profundo antes de voltar a dormir. Foi o suficiente. O policial não respondeu, mas guardou o envelope de volta na gaveta. Nos dias que se seguiram, algo incomum começou a acontecer. A natureza começou a se agitar. Vários moradores notaram pássaros voando em padrões incomuns, animais surgindo fora de seus hábitos normais, como uma jaguatirica vista próxima à escola municipal, sobretudo, uma mudança nos ventos. O biólogo, atento, colheu dados e percebeu uma frente de instabilidade se aproximava da região. Uma daquelas frentes que, embora naturais, podem causar alterações em pequenos ecossistemas. Os bichos sentem antes. Eles estão se movimentando. Talvez uma tempestade grande, ou algum desequilíbrio, comentou, tenso. Temos que ficar alertas. Caramelo também estava inquieto. Passou a dormir menos. Caminhava por rotas que antes evitava. Parava diante de pedras e árvores com expressão concentrada. Latia para o vazio. Farejava o chão, como se pressentisse algo no subsolo.
Foi durante uma dessas caminhadas que ele encontrou algo que mudaria tudo, uma nascente represada. Alguém havia construído um bloqueio rudimentar com pedras e lonas para desviar o curso de uma das nascentes secundárias da região, provavelmente para abastecer algum ponto de construção ilegal. O represamento não só colocava a fauna local em risco como podia, com a chuva anunciada, causar uma enxurrada perigosa. O policial foi chamado. O biólogo documentou. O prefeito, pressionado pela população, ordenou a retirada imediata da estrutura, mas avisou a empresa responsável por isso. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Tem apoio em Brasília. Isso pode nos custar caro. O policial respondeu sem hesitar: a gente já pagou caro demais por calar. Agora é hora de proteger. Na mesma noite, uma nova carta chegou ao posto. Era oficial, a decisão sobre sua transferência seria tomada em breve, com ou sem justificativa. Seu tempo estava se esgotando. Dividido entre a responsabilidade e o vínculo, o policial passou a caminhar sozinho pelas trilhas, tentando organizar os pensamentos. E foi numa dessas andanças que encontrou Caramelo parado no alto da Pedra do Olhar, um ponto conhecido por sua vista panorâmica da vila. Ali, em silêncio, os dois ficaram lado a lado. O cão, sentado. O homem, com as mãos nos joelhos. Nenhum som além do vento. E foi ali que o policial finalmente entendeu que ele já havia sido transferido. Não de posto, mas de vida. Do homem solitário que chegou ali para o homem que agora pertencia àquele povo, àquela terra e àquele cachorro. No dia seguinte, com voz firme, entregou uma carta na prefeitura, recusando formalmente a transferência. O documento incluía um anexo, um abaixo-assinado com mais de 600 assinaturas da população, pedindo sua permanência. Não foi uma decisão fácil. Custaria chances de promoção. Cortaria benefícios. Mas valia a pena. Nesse mesmo período, outro desafio surgiu. A previsão meteorológica se confirmou, uma tempestade forte se aproximava. As autoridades estaduais recomendaram evacuação preventiva em algumas áreas mais vulneráveis da região. A vila inteira entrou em estado de mobilização. Moradores uniram esforços para proteger casas, colheitas e animais. O policial organizou rondas noturnas. O biólogo orientou a comunidade sobre como reagir diante de possíveis deslizamentos e cheias. E Caramelo, Caramelo era como sempre, o primeiro a acordar, o último a deitar. Andava de casa em casa, latiam quando sentia algo fora do comum, e, numa noite específica, salvou uma senhora ao latir até que vizinhos a encontrassem caída na varanda após um desmaio. No dia da tempestade, o céu parecia de ferro. O vento uivava pelas frestas, e a chuva vinha em ondas pesadas. A energia caiu por horas. As ruas ficaram desertas. A barragem natural da trilha estourou parcialmente, e uma enxurrada ameaçou a parte baixa da vila. Foi nesse momento que Caramelo, que estava desaparecido desde o início da tarde, reapareceu correndo pela estrada, completamente molhado, mas latindo com insistência. Guiou o policial até uma pequena casa afastada, onde uma mãe e 2 filhos estavam ilhados pela água. Não conseguiam sair. O resgate foi arriscado, mas bem-sucedido. E mais uma vez, a vila foi salva pela sensibilidade de um cão que parecia não pertencer apenas ao mundo dos animais. Quando a tempestade passou, o cenário era de destruição moderada, mas nenhuma perda irreparável. Porque todos, juntos, haviam se protegido. E no centro disso estava ele, o Caramelo. Nos dias seguintes, um grupo de arquitetos da capital, comovidos pela história que viralizou nas redes, se ofereceu para ajudar na reconstrução das áreas afetadas. E propuseram algo especial, a criação de um espaço de convivência natural ao redor da Trilha do Cedro, com áreas educativas, de observação da fauna, e um pequeno centro de memória com fotos e registros de Caramelo. A vila inteira aprovou. Na inauguração, com céu limpo e vento suave, o policial foi convidado a discursar. Caramelo nos mostrou que escutar vale mais do que mandar.
Que proteger não é só uma função, mas um compromisso de alma. E coragem não é não ter medo. É seguir mesmo com medo, disse, com a voz embargada. Caramelo, mais uma vez, dormia aos pés da multidão. Tranquilo. Como se soubesse que tudo, mais uma vez, estava no lugar certo. E o policial, com os olhos marejados, se virou para o público e disse: eu achava que ia embora daqui um dia. Mas descobri que meu coração escolheu ficar no mesmo dia em que esse cachorro me escolheu. E isso não tem transferência que leve. O calor voltou aos poucos, tímido, trazendo com ele o perfume das flores que resistiram à tempestade. Algumas casas ainda tinham marcas de barro nas paredes, e as trilhas da mata precisaram de limpeza, mas a vida já retomava seu curso. Com a terra mais fértil após as chuvas, a vila florescia novamente, não só no sentido literal, mas nas relações, nos olhares e nas conversas entre vizinhos. Caramelo caminhava com passos lentos naquela manhã. Parecia menos interessado em correr atrás dos pássaros ou em brincar com as crianças na praça. Estava mais atento ao chão, como se farejasse algo que só ele compreendia. O policial notou, mas não se alarmou. Sabia que Caramelo tinha um sexto sentido, se respeitava isso. Enquanto a vila se reerguia, uma nova preocupação surgia, o aumento no fluxo de visitantes. O sucesso da história do cão guardião da trilha se espalhou para além das fronteiras do estado. Agências de turismo começaram a incluir a vila nos roteiros. Ônibus chegaram com fotógrafos, jornalistas, influenciadores. Por mais que a vila estivesse orgulhosa da fama, muitos moradores começaram a se incomodar com a mudança no ritmo da comunidade. O biólogo foi o primeiro a se manifestar. Precisamos encontrar um equilíbrio. O turismo sustentável é possível, mas não podemos permitir que transformem a vila num espetáculo. Estamos falando de um ecossistema frágil, de relações humanas delicadas. Isso não é parque temático. O prefeito, ainda deslumbrado com a atenção da mídia, resistiu no início. Mas a pressão popular cresceu. Reuniões comunitárias foram organizadas, e Caramelo, sem querer, tornou-se o símbolo da resistência à turistificação ou da vila. O Caramelo não é um mascote. Ele é parte da nossa história, da nossa identidade. Se transformarmos tudo isso em um circo, perdemos a alma, disse uma moradora idosa, a dona Iraci, que raramente falava em público. Caramelo, como sempre, estava por perto. Sentado sob o coreto, observava a reunião em silêncio. Mas havia algo diferente nele. O policial, agora mais sensível aos gestos do cão, notou que o Caramelo estava pensativo. Sim, um cão pensativo. E também inquieto. Foi nessa mesma semana que uma carta chegou à vila. Escrita à mão, vinda de uma cidade distante no interior do Paraná. Era assinada por um senhor que dizia conhecer o passado de Caramelo. Vi pela TV o cachorro da vila. Aquele focinho e aquela mancha branca na pata direita. Não tenho dúvidas. É o mesmo cão que vivia com meu filho antes dele se mudar para o norte. Ele sumiu depois de uma mudança difícil. Eu procurei por ele durante semanas, mas nunca mais tive notícias. Meu filho, infelizmente, nunca superou a perda. Se for mesmo ele, gostaria apenas de vê-lo uma última vez. Não quero levá-lo embora. Só quero agradecer. A carta foi lida em voz alta pelo biólogo, com cuidado. O silêncio que se seguiu foi denso. Caramelo, ali no canto, levantou lentamente, foi até o policial, encostou o focinho em sua perna, e depois deitou-se novamente. Não era apenas um gesto. Era uma resposta. O policial levou dias para digerir a ideia. Caramelo tinha, afinal, um passado. Uma vida antes da vila. Antes dele. E agora esse passado voltava. E se ele quiser ir? Perguntou o policial, sozinho, enquanto olhava para o horizonte do posto. Não havia resposta. A visita do senhor foi marcada para a semana seguinte. A vila inteira se preparou. Alguns moradores ficaram apreensivos. Outros
emocionados com a ideia de conhecer a história anterior do cão que aprenderam a amar. E então ele chegou. Um homem simples, de fala calma, olhos fundos e mãos marcadas pelo tempo. Carregava um chapéu de palha, uma mochila gasta, e um porta-retrato pequeno. Na fotografia, um caramelo mais novo, deitado ao lado de um jovem com olhos vivos e um violão nas mãos. Quando o senhor entrou na praça, Caramelo parou. Olhou. Ficou em pé. E correu. Não com o entusiasmo de quem reencontra um dono, mas com a ternura de quem reconhece uma parte da sua história. Encostou o focinho no homem, que se ajoelhou e chorou. Chorou sem vergonha, sem reservas, com a alma. Eu sabia, e sabia que era você. O policial ficou em pé, parado. O coração apertado. Não era ciúme. Era medo. Medo de perder. Mas o homem olhou com ternura e disse: "Ele é teu agora. Eu só vim agradecer. Esse cachorro salvou meu filho muitas vezes. E agora salvou você, e essa vila. Eu não quero levá-lo. Só queria ter certeza de que ele estava bem." Naquele momento, os dois homens, tão diferentes em aparência e em passado, se entenderam com um simples gesto. Caramelo deitou entre os dois. E a vila entendeu que aquele capítulo também era parte da história. Nos dias que se seguiram, o senhor ficou hospedado na pousada da Dona Ruth. Conversou com todos, conheceu a trilha, viu o espaço natural em homenagem ao cão. E em sua última noite, disse algo que ficou na memória de todos: às vezes, um cachorro passa por várias vidas antes de encontrar o lugar onde vai ficar. E às vezes, ele não escolhe. O lugar é que o escolhe. Quando foi embora, deixou o porta-retrato para o policial. Para lembrar que ele já foi de outro. Mas agora é de todos. O policial guardou a foto na gaveta do posto. Ao lado da carta de transferência que nunca enviou. Depois dessa visita, Caramelo ficou mais tranquilo. Como se algo dentro dele tivesse se resolvido. Seus passos voltaram a ser leves. Voltou a brincar com os meninos da escola. Voltou a dormir profundamente em frente ao coreto. Enquanto isso, a vila finalmente encontrou o equilíbrio. O prefeito, pressionado, limitou o número de turistas por semana. Guias locais foram treinados. As visitas passaram a incluir explicações sobre a fauna e a importância da preservação. O espaço de convivência ganhou uma biblioteca com livros sobre natureza, cultura local e, claro, histórias de cães. O policial se tornou uma figura ainda mais respeitada. Não pelo uniforme, mas por sua humanidade. Aceitou dar palestras em escolas da região sobre convivência, empatia e proteção ambiental. Sempre levando o Caramelo consigo. Uma das cenas mais marcantes foi numa dessas palestras, quando uma menina perguntou: "Ele entende tudo o que você fala?" O policial sorriu e respondeu: "Ele entende até o que eu não consigo dizer." Na vila, novas placas foram colocadas em todas as entradas. Embaixo do nome da comunidade, lia-se: "Terra do Caramelo, de onde todos pertencem." E assim, entre raízes, reencontros e a simplicidade dos dias, Caramelo seguiu sendo o que sempre foi: um guardião, um elo, uma ponte viva entre o passado e o futuro. O verão chegou com força. O céu da vila amanheceu por semanas num azul quase pintado à mão, com nuvens tão brancas que pareciam espuma de leite. As lavouras agradeceram. Os feirantes também. As frutas amadureciam mais rápido, as flores abriam mais cedo, e os visitantes que respeitavam as novas diretrizes de turismo comunitário se encantavam com a harmonia do lugar. Mas nem todo brilho vem só da luz. Algumas vezes, a sombra se esconde justamente sob o sol mais forte. Caramelo, o símbolo de tudo isso, continuava seu reinado silencioso pelas ruas da vila. Agora mais conhecido do que nunca, tinha seu nome em uma linha de camisetas vendidas para arrecadar fundos para a escola municipal. Ganhará uma escultura de madeira entalhada na praça central, não grande, nem extravagante, mas feita à mão por um artesão que o observou por semanas até encontrar a alma do bicho no traço da madeira. Mas, diferente de antes, Caramelo começou a demonstrar sinais de cansaço. Não era físico, era emocional.
Passava mais tempo em silêncio. Dormia mais do que o habitual. Às vezes se afastava do centro da vila, indo para regiões da trilha onde ninguém o via por horas. O policial notou, mas hesitou em agir. Ainda aprendia, aos poucos, que até o mais valente dos companheiros precisa de tempo para si. Na verdade, o que ninguém sabia é que Caramelo também sentia o peso da atenção. Ele não compreendia entrevistas, nem fotos, nem autógrafos. Mas percebia o aumento dos olhares, a mudança no tom das vozes, a transformação da vila, mesmo sutil, num lugar onde todos esperavam algo dele. Como se fosse um símbolo que não podia falhar. E para um cão que apenas queria proteger, e aquilo era muito. Enquanto isso, um novo projeto foi anunciado, uma trilha ecológica, guiada por monitores e patrocinada por uma empresa de produtos naturais. A ideia, à primeira vista, parecia excelente. Incentivaria a preservação, atrairia investimentos e criaria empregos para jovens da vila. Mas havia um porém. O projeto previa a abertura de uma nova trilha mais profunda dentro da mata, uma área que, segundo o biólogo, era habitat sensível de aves em risco. Uma região onde Caramelo nunca pisava. Como se instintivamente soubesse que aquele lugar era sagrado. Não podemos avançar ali, alertou o biólogo em uma reunião com o prefeito. Não se trata de progresso, mas de sabedoria. A natureza sabe onde não devemos mexer. O prefeito, pressionado por empresários, titubeava. O policial foi direto: se Caramelo nunca foi, a gente também não precisa ir. Ele sente o que a gente ignora. A vila se dividiu. Parte da população apoiava a nova trilha. Outra parte temia os efeitos no ecossistema. O conflito crescia, mesmo com vozes calmas tentando mediar. E no meio disso tudo, Caramelo sumiu. Dessa vez por 3 dias inteiros. Diferente das outras vezes, não havia sinais, nem pegadas, nem latidos distantes. Os moradores começaram a se preocupar. O policial percorreu os caminhos mais perigosos da mata. O biólogo usou os sensores de movimento e armadilhas fotográficas. Nada. Ao final do 3º dia, uma carta anônima foi deixada na porta do posto policial: se quiserem o cão de volta, parem com a frescura ecológica. Ou ele não volta. A vila ficou em choque. Foi a primeira vez que a presença de Caramelo foi usada como ameaça. O prefeito, diante da comoção, suspendeu o projeto da nova trilha temporariamente. Mas o clima estava tenso. A suspeita era clara: alguém da própria vila, talvez influenciado por interesses externos, havia feito aquilo. A polícia estadual foi avisada discretamente, mas não avançaram muito, por falta de provas. O policial, desesperado, deixou a autoridade de lado e se guiou pela única coisa que ainda funcionava naquele caos: o vínculo com Caramelo. Voltou à trilha antiga. Sentou-se na clareira onde costumava brincar com o cão. E esperou. Silêncio. E então, no meio da madrugada, quando as estrelas pareciam mais próximas da terra, um farfalhar se ouviu entre as folhas. Caramelo. Mais magro, com a pelagem suja e o olhar abatido, mas com aquele mesmo passo firme. Ao lado dele, surpreendentemente, vinha o cão cinza, aquele que ele havia resgatado meses antes. Também ferido, também cansado. Não foi preciso dizer nada. O policial ajoelhou, e Caramelo se encostou nele. Pela primeira vez em muito tempo, o policial chorou. Mas dessa vez, sem esconder. Os 2 cães foram levados à escola, que havia sido transformada em abrigo comunitário temporário. Os veterinários voluntários cuidaram deles com zelo. Descobriram pequenos cortes, sinais de desnutrição e uma leve infecção. Mas nada grave. A pior ferida estava na alma. E na vila, o impacto do sequestro fez surgir algo novo: coragem. As pessoas, que até então hesitavam em enfrentar os interesses externos, agora se uniram de vez. Cartazes foram colocados em todas as entradas da vila: Caramelo pertence a todos nós. E a vila também. Associações ambientais foram acionadas. A imprensa voltou. Mas agora, o tom não era de celebridade, e sim de resistência.
Caramelo, mesmo em recuperação, voltava a andar pela vila, ainda que com passos mais lentos. Mas havia uma diferença, dele não andava mais sozinho. O cão cinza agora o acompanhava sempre. Os moradores, que antes o viam como um visitante, passaram a chamá-lo de Manchinha, sem referência à mancha escura perto do olho. Era tímido, mas fiel. Onde Caramelo ia, ele ia. Até no coreto. O policial também mudou. Passou a dedicar parte de seus dias à criação de um projeto, um centro de proteção animal comunitário, com base na história de Caramelo. Ali, crianças aprenderiam sobre respeito aos animais, os idosos teriam espaço para contar histórias, e cachorros de rua seriam acolhidos temporariamente até adoção. O projeto ganhou apoio de instituições educacionais e de ONGs. E, principalmente, o apoio do povo. Num sábado ensolarado, meses após o sequestro, a vila realizou um novo evento, o Festival dos Guardiões da Terra. Uma celebração da conexão entre humanos, animais e natureza. Caramelo e Manchinha foram os grandes homenageados. Receberam medalhas simbólicas feitas por artesãos locais. O prefeito, desta vez mais sensível, declarou em praça pública: "Hoje entendo que a verdadeira riqueza dessa vila não está no que podemos explorar, mas no que escolhemos preservar." Na plateia, Caramelo bocejou. Manchinha lambeu o rosto de uma criança. E o policial sorriu, sabendo que aquele não era o fim da história, apenas mais uma página. No fim do dia, quando o sol descia por trás da serra, a vila inteira se reuniu no coreto. Tocaram sanfona, violão, e cantaram uma canção composta por uma das professoras da escola, em homenagem a Caramelo. Quando a sombra bater, é ele que vigia no passo do cão, mora a sabedoria se o mundo esquecer o que é coração basta olhar para ele, e lembrar a razão. O Caramelo deitou na grama, Manchinha ao lado, e o policial se sentou na calçada. Não havia necessidade de palavras. O silêncio daquele entardecer dizia tudo. Eles tinham vencido. Não com violência. Não com pressa. Mas com amor, presença, e a força de uma história que se recusava a ser esquecida. Os meses seguintes ao Festival dos Guardiões da Terra foram, sem dúvida, os mais calmos e prósperos que a vila já viverá. A praça foi revitalizada com hortas coletivas, e o Centro de Proteção Animal, agora chamado carinhosamente de Casa do Caramelo, funcionava a todo vapor. A comunidade, antes dividida em opiniões e interesses, se unira em torno de um valor simples, o cuidado mútuo. E, no meio de tudo isso, lá estava ele. Caramelo. Mais maduro. Mais contemplativo. Mas com o mesmo olhar de sentinela que encantara todos desde aquele primeiro resgate na trilha. Manchinha, seu companheiro inseparável, tornou-se uma extensão silenciosa do seu caminhar. Os dois andavam lado a lado por todo o vilarejo, das margens do rio ao pátio da escola. Já não eram só cães. Eram personagens vivos da história do povoado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um caminhão parou na entrada da vila. Não era comum ver veículos grandes por ali. Desceu uma mulher de cabelos curtos, roupas urbanas, prancheta nas mãos. Engenheira ambiental. Representante de uma fundação internacional que financiava projetos de preservação ecológica. Veio com uma proposta ousada. Queremos transformar essa vila em um modelo nacional de comunidade sustentável. Um exemplo para o Brasil. Mas precisamos de algo mais do que história, precisamos de estrutura. Escolas equipadas, centro de estudos ambientais, tecnologia limpa e acessível. Na teoria, parecia perfeito. Mas havia um porém: a fundação queria usar o nome Caramelo como marca registrada do projeto. Produtos, eventos, merchandising. Tudo seria construído em torno da imagem do cão. O policial foi direto: o Caramelo não é uma marca. É um ser. Um amigo. Um símbolo. Mas não à venda. A vila ficou dividida outra vez. Alguns moradores acreditavam que essa era a chance de mudar de vida de forma definitiva. Outros temiam a perda da identidade local. Até mesmo entre os mais próximos do policial, o debate se intensificou. Durante esse turbilhão, Caramelo desapareceu de novo.
Mas dessa vez, não foi se esconder. Foi subir. Sozinho, partiu pela trilha do cedro até alcançar a parte mais alta do Morro da Pedra do Olhar, aquele mesmo lugar onde, meses antes, ele e o policial haviam assistido ao pôr do sol juntos. Manchinha, confuso com a partida do amigo, ficou inquieto. Uivava à noite. Farejava caminhos. Recusava a comida. Algo o incomodava, se ninguém entendia o que era. Foi quando o biólogo decidiu revisar uma das câmeras escondidas instaladas perto da nascente, e ali estava uma imagem de Caramelo sentado no topo da pedra, encarando o horizonte. Por mais de 1 hora. Quando o policial viu a imagem, ficou imóvel por longos segundos. Ele está, se despedindo? Ninguém soube responder. Nos dias que se seguiram, a vila entrou em comoção. Grupos se organizaram para procurá-lo. O nome de Caramelo foi estampado em cartazes novamente. O som de seus passos fazia falta. E Manchinha, deprimido, recusava qualquer tentativa de consolo. Na manhã do 5º dia, com o céu cinza e o vento frio, o policial decidiu subir sozinho. Levou consigo uma manta, água, alguns petiscos e um objeto guardado desde o começo, o lenço vermelho que Caramelo usava quando foi encontrado pela primeira vez após o ataque do urso. A subida foi lenta. Pesada. Mas, ao alcançar o topo, ali estava ele. Deitado. Calmo. Encarando o horizonte como quem observa a própria história passando diante dos olhos. O policial não falou. Apenas sentou ao seu lado. Por longos minutos, nenhum som foi trocado. Apenas o canto de um passarinho distante e o farfalhar leve das folhas. Caramelo virou a cabeça. Encarou o amigo. E apoiou o focinho em seu joelho. Foi quando o policial entendeu, o Caramelo não queria fugir. Ele precisava lembrar quem era. Precisava de silêncio. E depois de um tempo, como se tivessem terminado um diálogo invisível, desceram juntos. A vila os recebeu com festa. Manchinha correu, pulou, girou em volta dos dois. A praça explodiu em aplausos. Crianças choravam. Adultos também. E até o prefeito, mais humilde agora, esperou de cabeça baixa até o policial autorizar a aproximação. Ele voltou. Mas não para ser símbolo. Para ser ele mesmo. Diante disso, a proposta da Fundação Internacional foi recusada pela Assembleia Local. Em contrapartida, um novo projeto foi criado, desenvolvido ali mesmo, pela vila, com o apoio do biólogo, professores e artesãos, o programa Guardião Raiz, um modelo de ensino baseado em respeito ambiental, sabedoria ancestral e proteção animal. Nada de grandes marcas. Nada de exploração da imagem de Caramelo. Era um legado. Vivo. Orgânico. Respeitoso. E os frutos começaram a aparecer. Estudantes de cidades vizinhas vinham aprender sobre sustentabilidade com os moradores. As crianças passaram a cuidar das hortas, dos cães abandonados e das trilhas da mata. A escola ganhou um novo nome, Escola Comunitária Caramelo e Manchinha. O laço entre o cão mais famoso do estado e sua comunidade ficou ainda mais profundo. Mas agora, diferente de antes, Caramelo parecia mais leve. Como se tivesse completado um ciclo. Já não era só o protetor. Era o símbolo de sabedoria, de reconciliação e de pertencimento. Um dia, numa conversa tranquila entre o policial e o biólogo, sentados no banco da frente da escola, veio a pergunta: você acha que o Caramelo vai ficar para sempre? O policial respondeu sem hesitar: dele já ficou. Mesmo que um dia parta, e a alma dele está em cada canto dessa vila. O tempo passou. As estações mudaram. O verão virou outono, o outono virou inverno. A vila seguiu seu curso. Silenciosa às vezes, barulhenta noutras, mas sempre unida. E Caramelo envelheceu. Com dignidade, com amor, com a companhia de Manchinha ao lado. Andava mais devagar, sim. Dormia mais cedo. Precisava de ajuda para subir nos degraus da escola.
Mas ainda fazia questão de ir todos os dias ao coreto, onde as crianças liam histórias em voz alta só para ele ouvir. Num desses dias, uma menina se sentou ao seu lado e perguntou: Caramelo, você é feliz? Ele não respondeu, é claro. Mas deitou a cabeça no colo dela, soltou um suspiro comprido e fechou os olhos por alguns segundos. Era tudo o que ela precisava. Na vila, ninguém sabia exatamente quantos anos ele tinha. Mas todos sabiam que sua história duraria muito mais do que a própria vida. Na entrada da escola, um mural de azulejos pintados à mão foi instalado. Com imagens da vila, dos dois cães, da mata e da frase escrita em letras cursivas: "E aqui viveu um cão que nos ensinou a ser gente." E todos os dias, ao amanhecer, uma criança tocava um sino pequeno pendurado no portão da escola. Um gesto simbólico. Um chamado para a aula. Um agradecimento silencioso. E lá estava ele, Caramelo, sempre perto, sempre presente, um guardião que nunca partiu, porque seu coração havia escolhido ficar. O inverno chegava lentamente à vila, trazendo noites longas e frias. A névoa matinal pairava sobre os campos, e o aroma de terra molhada misturava-se ao cheiro doce das fogueiras nas casas. A vila, agora transformada, carregava uma serenidade que só o tempo e o respeito pelas suas raízes poderiam dar. Caramelo já não corria como antes, mas seu olhar continuava tão vivo quanto as estrelas que pontilhavam o céu noturno. Manchinha nunca o deixava sozinho, sempre ao seu lado, com passos cuidadosos, como se entendesse que o amigo precisava de mais proteção que nunca. O policial, embora consciente da idade avançada de Caramelo, mantinha um otimismo silencioso. Ele passou a dedicar suas manhãs ajudando no Centro de Proteção Animal Comunitário, reforçando os laços com a vila e incentivando os jovens a participarem ativamente da preservação da natureza e dos animais. Naquele inverno, um novo desafio surgiu: uma forte tempestade se aproximava da região. Os moradores se preparavam, reforçando telhados e protegendo plantações, mas ninguém imaginava o que aquela tempestade traria para além da chuva e do vento. Na noite anterior à tempestade, Caramelo parecia inquieto. Ele andava pela vila, parando diante das casas, como se estivesse alertando alguém. O policial percebeu e seguiu o cão, que o guiou até a margem do rio. As águas já começavam a subir, e o policial entendeu o aviso. Rapidamente, as famílias foram alertadas, e os mais vulneráveis foram levados para locais seguros. As crianças da escola ajudaram a organizar cobertores e alimentos, enquanto os adultos trabalhavam incansavelmente para minimizar os danos. Durante a tempestade, Caramelo e Manchinha ficaram na escola, perto do fogo, observando as janelas. Os ventos uivavam lá fora, mas dentro daquele espaço, havia uma sensação de proteção e união. No dia seguinte, com o céu limpo e o sol brilhando timidamente, a vila se reuniu para avaliar os estragos. A enchente tinha levado parte das plantações e danificado algumas casas próximas ao rio, mas, graças ao aviso de Caramelo, ninguém se feriu. O acontecimento fortaleceu ainda mais a ligação entre o cão e a comunidade. Ele não era mais apenas um protetor contra ameaças externas, mas também um guardião dos momentos de crise. Nos dias que se seguiram, o policial começou a notar algo diferente em Caramelo. Ele parecia menos disposto a caminhar pelas trilhas, e seu olhar carregava uma melancolia nova. O biólogo sugeriu que talvez Caramelo estivesse sentindo o peso dos anos e do passado. O policial concordou, mas acreditava que o cão ainda tinha muito para dar. Foi então que, numa manhã fria, enquanto caminhavam pela vila, Manchinha correu até uma moça que acabará de chegar com um grupo de visitantes interessados em conhecer a história da vila e seu famoso guardião. Ela era uma escritora, interessada em registrar as histórias da comunidade para um livro sobre conexões entre humanos e animais. O policial, com um sorriso, apresentou Caramelo, que recebeu a atenção da moça com uma calma impressionante. Ela pediu para acompanhá-los nos próximos dias, querendo entender não só a história, mas também a essência daquele vínculo que transformará a vila. Ao longo das semanas, a escritora ouviu relatos, visitou os locais importantes, e até participou de atividades na escola. Durante essas conversas, o policial revelou seu conflito interno, o medo de perder Caramelo, e o desejo de preparar a vila para o dia em que o cão não pudesse mais estar presente.
A escritora ouviu atentamente e sugeriu que o legado do cão fosse registrado de forma a inspirar futuras gerações. O policial percebeu que aquela era uma forma de manter vivo o espírito de Caramelo, mesmo quando ele não estivesse mais. Enquanto isso, Caramelo, mesmo com suas limitações, mostrava momentos de vulnerabilidade que emocionavam a todos. Em uma tarde chuvosa, o cão se aproximou da escola e, pela primeira vez, não quis entrar. Ficou sentado do lado de fora, olhando para a porta fechada, como se refletisse sobre tudo o que havia vivido. O policial se sentou ao seu lado, e juntos ficaram ali por um tempo, em silêncio, compartilhando uma conexão que não precisava de palavras. Naquela mesma semana, Manchinha adoecera, provavelmente por causa do frio intenso. O policial cuidou dele com todo carinho, e Caramelo parecia compreender a gravidade da situação, ficando ainda mais próximo do amigo. A vila se mobilizou para ajudar, levando mantas, comida especial e calor humano. A batalha contra o inverno e seus desafios mostrou que a força do vínculo entre os moradores e seus cães ia muito além do físico. As crianças da escola começaram a escrever cartas para Caramelo e Manchinha, expressando gratidão e amor. Algumas foram deixadas em uma caixa especial no centro comunitário, outras foram colocadas em pequenos envelopes pendurados nas árvores da praça. Um dia, a escritora organizou um evento na escola para lançar seu livro, que contava a história de Caramelo, Manchinha e da vila. O livro falava sobre coragem, amizade, respeito pela natureza, e a importância de cuidar uns dos outros. Naquele dia, a vila inteira compareceu. Caramelo foi o centro das atenções, recebendo carinho, abraços e palavras doces. O policial, emocionado, lembrou que tudo havia começado com um gesto simples e a decisão de não abandonar um cão perdido. O evento mostrou que o verdadeiro legado não está nas grandes obras, mas nas pequenas ações que transformam vidas. Caramelo, Manchinha e o policial, juntos, tinham construído algo que nenhum vento, tempestade ou tempo poderia apagar. O sol começava a se erguer lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons alaranjados e rosados. Na vila, uma calma diferente pairava no ar, uma calma que parecia carregar a promessa de algo novo, algo bonito. Caramelo, apesar dos anos que pesavam em seus passos, caminhava até a praça principal. Sua pelagem já não brilhava como antes, mas seus olhos continuavam vivos, curiosos, atentos. Manchinha, seu fiel companheiro, o acompanhava com a mesma energia de sempre, mesmo que os sinais do tempo também começassem a aparecer em seu corpo. A escola, agora totalmente integrada à comunidade, era o coração pulsante da vila. Crianças riam, corriam e aprendiam sobre a natureza, o respeito ao próximo e a importância de proteger o mundo em que vivem, tudo inspirado pelo legado que Caramelo ajudou a construir. O policial, que sempre esteve ao lado do cão, caminhava com um misto de orgulho e melancolia. Ele sabia que aquele seria um dia especial, um marco não só para a vila, mas para todos que acompanharam aquela jornada. Naquela manhã, um grupo de visitantes chegava para inaugurar oficialmente o Centro Guardião Raiz, a nova sede do projeto que combinava educação ambiental, proteção animal e cultura local. A Fundação Internacional que antes desejava transformar o nome de Caramelo em uma marca comercial, desta vez apoiava o projeto com recursos e tecnologia, mas respeitando a autonomia da comunidade e o valor simbólico do cão. A vila estava em festa. Enquanto os preparativos aconteciam, o policial notou Caramelo se sentar em um lugar especial, à base do grande cedro, símbolo do início de tudo. Lá perto, as crianças decoravam com flores e fitas coloridas, e ao redor, pessoas se reuniam para celebrar. Foi então que o policial, emocionado, sentou-se ao lado do cão e falou, com a voz baixa mas firme: "Você nos ensinou a cuidar, a lutar e a amar. Hoje, essa vila é a prova viva do que podemos fazer quando acreditamos no impossível." Caramelo olhou para ele, levantou a cabeça e soltou um suspiro profundo. Naquele momento, parecia reconhecer que seu trabalho estava completo. O evento começou com música e dança, trazendo ritmos tradicionais da região. O aroma das comidas típicas, feitas com ingredientes cultivados nas hortas da vila, preenchia o ar. As histórias contadas pelos anciãos e pelas crianças uniam passado, presente e futuro em uma só voz.
Durante o discurso de abertura, a escritora que acompanhará a vila desde o início da transformação leu trechos do livro dedicado a Caramelo. Palavras sobre coragem, amizade e a força invisível que une seres diferentes em uma só missão. As crianças, por sua vez, prepararam uma surpresa, uma canção dedicada a Caramelo e Manchinha, com letras que falavam do amor que sentiam pelos cães que tanto lhes ensinaram. Caramelo, como sempre, ficou quieto, mas seu olhar brilhava de emoção. Naquele instante, parecia entender que era mais do que um cão, era uma ponte entre corações, um símbolo vivo de esperança. Depois da cerimônia, o policial levou Caramelo para um passeio tranquilo. Passaram pela trilha da Pedra do Olhar, onde tantas aventuras haviam acontecido. O vento soprava suave, carregando o perfume das flores silvestres, e o som dos pássaros preenchia o espaço. Sentaram-se juntos, e o policial acariciou lentamente a cabeça do cão. Sabe, amigo, e essa vila nunca mais será a mesma. Você mudou tudo aqui. E, mesmo quando não estiver mais, seu espírito vai continuar guiando cada passo daqui. Caramelo fechou os olhos por um instante, como se estivesse guardando aquelas palavras no fundo do coração. Na volta, Manchinhos esperava, abanando o rabo com alegria. Os dias que se seguiram foram marcados por mais progresso e união. A vila ganhou um centro de saúde para os animais, oficinas de reciclagem e um calendário anual de eventos que celebrava a natureza e o respeito pela vida. O policial, mesmo enfrentando o desgaste natural da idade, nunca deixou de ser um líder silencioso, sempre presente, sempre atento. Caramelo, por sua vez, passou a dividir seu tempo entre os cuidados na escola, as visitas às hortas e os momentos de descanso à sombra das árvores centenárias. Certa tarde, quando o sol já começava a se pôr, a vila se reuniu novamente na praça para um último tributo a Caramelo. Um mural foi inaugurado, com imagens pintadas à mão que contavam sua história, suas aventuras e seu papel transformador. No centro do mural, uma frase simples, porém poderosa, escrita pela escritora que acompanhará tudo de perto, um cão que nos ensinou a ser humanos. O policial, emocionado, olhou para Caramelo e disse: "Obrigado, meu amigo. Por tudo." Caramelo respondeu com um olhar calmo e profundo, como se dissesse: "Eu foi para você e para todos nós." Naquela noite, enquanto a vila dormia sob o manto estrelado do céu, o policial sentou-se em sua varanda e olhou para a lua cheia. Sentiu o peso da gratidão e da esperança. Sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, o legado de Caramelo jamais se apagaria. Era o amanhecer de um novo tempo. Um tempo de respeito, amor e conexão, inspirado por um cão Caramelo que fez o impossível para salvar um policial e, junto com ele, salvar uma comunidade inteira. E assim, naquela vila brasileira, sob o céu que já testemunhara tantas histórias, o nome de Caramelo se tornou eterno. Porque heróis nem sempre usam capas. Às vezes, tem 4 patas e um coração maior do que qualquer tempestade. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o ataque, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.